Salve, salve nação, comece a emagrecer, tudo bom? Dr. Maurício aqui com mais um vídeo. Hoje sem dúvida da audiência, mas é um assunto que, na verdade, é dúvida da audiência também, porque é um assunto campeão de dúvida que eu recebo direto nos comentários aqui do YouTube, e-mail, etc, etc. E o nosso bate-papo de hoje é sobre adoçante e seu impacto em cetose e nos níveis de insulina também, na glicemia, na insulina, etc. Eu vou dar um panorama geral aqui do que se sabe, e já estou adiantando, não é muita coisa, a respeito dos adoçantes, e que há um caminho, que é o que eu recomendo aqui, quem me conhece já sabe qual é a minha opinião sobre adoçante e tal, que é o caminho seguro, dada toda essa incerteza a respeito do efeito dos adoçantes no contexto low carb cetogênico. Então, sem mais delongas, vamos lá. Só deixar uma coisa aqui bem clara, tá? Eu não vou abordar nesse vídeo aqui a questão do adoçante quebrar o jejum intermitente, tá? Nós vamos nos ater a cetose, a nível de insulina, tá? O nível de glicemia, essas coisas. E até porque a pergunta campeã que eu recebo aqui a respeito, se eu não me engano, está disparada em primeiro lugar, que eu recebo a respeito de adoçante, é se café com adoçante quebra jejum intermitente. E a minha resposta é, teoricamente, não, porque o que quebra jejum intermitente é caloria. Não tem caloria, não vai quebrar o jejum intermitente. Mas glicemia, insulina, cetose são outros aspectos. Então, vamos lá. Então, para dar um primeiro panorama a respeito, vamos ver como é que ocorre a cetose em si, o que é dependente, que precisa ocorrer no teu organismo para a cetose acontecer. Então, a cetose é um estado que você vai começar a produzir corpos cetônicos porque o teu combustível principal, que no caso é a glicose, está em falta, digamos assim. Então, você está ingerindo menos carboidrato. Com essa ingesta menor de carboidrato você vai ter um nível de glicose menor no teu sangue e isso diminui a necessidade de secreção de insulina, justamente que a insulina é secretada, o principal mecanismo que faz a insulina ser secretada é um aporte glicêmico no seu sangue, tá? Então isso ocorre principalmente quando você ingere carboidrato. Você comeu carboidrato lá, comeu sua batata, comeu açúcar ou alguma coisa do tipo, tua glicemia vai subir, em resposta a isso o pâncreas secreta a insulina e essa insulina vai prover o controle, tá? Através de mecanismo de feedback e tal, o controle desse nível de glicemia, de glicose no teu sangue. Então, quando essa glicose está baixa, você não tem necessidade de secretar a insulina, essa insulina vai se manter no nível baixo. E aí vai entrar um outro ator que são os corpos cetônicos. Justamente seu organismo vai começar a puxar esses corpos cetônicos, grosso modo, da sua gordura corporal, e esses corpos cetônicos vão passar a ser o seu novo combustível. Tá? E uma informação importante aqui, o nível de corpos cetônicos ele está relacionado com secreção de insulina. Então, se você tem por algum motivo, vocês vão entender porque eu estou dizendo isso já já, por algum motivo você teve um aumento da sua secreção insulinêmica, a tendência é que o nível de corpos cetônicos também baixe. Tá? E a insulina exerce algum controle na tua cetose, e prova disso é que o diabético tipo 1, que não tem insulina circulante, ele perde completamente esse controle e perde, inclusive, digamos assim, o controle da quantidade de cetonas que são produzidas. Então, ele pode entrar num estado chamado cetoacidose, que inclusive é risco de vida. Principalmente o diabético tipo 1. Diabético tipo 2, isso é raro ocorrer, justamente porque o diabético tipo 2 ele tem um outro estado que é resistência à insulina. Ele tem insulina e essa insulina acaba exercendo sua influência no nível de cetona circulante. Mas vamos voltar para o nosso tópico aqui. Então, o principal ponto aqui dessa nossa discussão é avaliar o impacto dos adoçantes, principalmente na produção da insulina. E isso é uma pergunta constante que eu recebo por aí. Então, existem duas teorias a respeito de como os adoçantes podem impactar a sua produção de insulina. Tá? A primeira seria que, ao você ingerir o adoçante, o estímulo doce que você recebe seria o suficiente para você produzir alguma insulina. Tá? E a segunda teoria é que o adoçante, conquanto ele não altere a glicemia, tá? E isso é uma das poucas coisas que é líquido e certa a respeito disso, adoçante não vai alterar a tua glicose. Inclusive, mais para o final do vídeo eu vou citar um experimento que uma pessoa fez aí como o porquinho da Índia, né? Como cobaia, tá? Perdão, em si próprio, tal, a respeito de cetose e glicemia sob o uso de adoçante.
Então, o que acontece? Qual é a teoria a respeito disso? É que o uso prolongado de um adoçante ele pode promover alterações na sua flora bacteriana intestinal e essas alterações vão levar, num médio e longo prazo, à produção maior de glicose e isso leva a uma glicemia maior, e isso vai levar, invariavelmente, a uma secreção maior de insulina. Então, seria uma espécie de efeito retardado do adoçante no seu organismo. Uma falha desse raciocínio da flora bacteriana é o que acontece. Esses estudos todos que mostraram as alterações da flora bacteriana, que no médio e longo prazo levavam a aumento da glicemia e aumento dos níveis de insulina, eles foram feitos em ratos. Não existem estudos feitos em humanos comprovando isso, então isso é apenas uma teoria que se postula. Mas disso a gente também conclui que o adoçante, no curto prazo, ele não vai promover aumento da glicemia. Até porque você não está ingerindo nenhuma glicose quando você ingere esse adoçante. Então, no curto prazo, você não tem nenhuma alteração da glicose e, em tese, também da insulina, a não ser que também ocorra por aquele efeito do estímulo doce. E aí vamos passar para a insulina especificamente. Deixa eu puxar minha colinha aqui, que agora veio uma análise que eu achei aqui de acordo com alguns adoçantes e tal. E qual é a conclusão? A conclusão é que varia. A conclusão é que não tem conclusão e os resultados variam dependendo do adoçante e algumas... Então, por exemplo, eu encontrei estudos que mostravam que aumentava a insulina e estudos que não tinham impacto algum. Então, você não tem uma conclusão concreta a respeito. Um estudo muito interessante que eu achei aqui foi a respeito da sucralose, tá? Que é um adoçante bastante utilizado aí pelas pessoas que buscam sentir o gosto doce, né? Então, o que aconteceu nesse estudo? Eles fizeram 2 grupos, tá, de pessoas, e para um grupo eles deram sucralose e para o outro deram água. E um tempo depois eles deram um aporte de carboidratos. E o que aconteceu? Qual foi o resultado encontrado? No grupo que tomou sucralose, o nível de insulina, que obviamente como você deu um aporte de carboidratos, nos 2 grupos era esperado que o nível de insulina fosse aumentar. Mas o grupo que tomou sucralose teve um nível de insulina 20% maior do que o outro grupo. E isso pode ser uma pista a respeito de um eventual papel de adoçante na secreção de insulina. Não se sabe por que motivo ou coisa do tipo. E aí já vamos florear um pouco na minha conclusão. A coisa mais segura a fazer é você não ingerir o diabo do adoçante. Tá? Uma coisa importante a se notar no resultado desse teste é que não quer dizer que ao ingerir sucralose você vai ter um aumento de insulina. Porque, novamente, o que provocou o aumento de insulina aí foi a ingestão de carboidrato. Tá? Então essa é uma falha desse estudo. E assim, fica uma coisa completamente nebulosa. Eu sei que algumas pessoas estão irritadas aqui porque querem uma conclusão definitiva, mas é difícil você dar uma conclusão definitiva quando não existe uma conclusão definitiva. Então, novamente, não tem uma evidência dizendo que a sucralose aumenta a insulina apesar desse resultado, até porque outros estudos não demonstraram impacto algum. Tá? Quanto ao aspartame, a coisa foi um pouco mais conclusiva, tal. Não foram encontradas evidências de aumento da insulina quando era administrado aspartame como adoçante. E quanto à sacarina é o adoçante encontrado em coisas como zero cal, essas coisas. Tá? Os resultados da sacarina foram diversos. Tá? Então, por exemplo, teve um estudo que encontrou que gargarejo com sacarina aumentava a secreção de insulina. Mas, novamente, outros estudos não encontraram. Então, você tem uma mistureba de resultado e a conclusão, novamente, é que não há conclusão. Eu sei que isso é frustrante, mas vamos prosseguir. E aí, por garantia, o melhor é você não utilizar, tá? O risco é zero. Essa, no fundo, eu já estou adiantando um spoiler aqui, essa é a conclusão do vídeo. Tá? E aí vamos passar por 2 experimentos interessantes que a pessoa que fez se usou como cobaia, tal, e eu achei esses experimentos aí na internet. Então o primeiro deles é se uma bebida zero poderia aumentar a sua glicemia, tá? Estamos falando de nível de glicose. E o segundo é se uma bebida zero poderia tirar você da cetose. E eu acho que esse vai ser o mais interessante para o pessoal aí. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui. Então o primeiro experimento, a pessoa monitorava constantemente sua glicose, não vou entrar em detalhes aqui, tentou eliminar o máximo de variáveis possíveis, tá, de confundimento, tal. Então não adianta você testar seu nível de glicemia se você comeu uma batata frita, por exemplo, não adianta, vai falsear. Tá? Então a pessoa estava em jejum, tal, com um nível determinado de glicose, então ela ingeriu o Sprite zero. Tá? E monitorou a glicemia antes e depois e não houve alteração,
Então, assim, isso não dá para comprovar nada, a única coisa que isso comprova é que essa pessoa não teve alteração ao ingerir Sprite Zero. E aí corrobora aqueles dados que eu citei anteriormente sobre o impacto no curto prazo ou imediato de adoçante no nível de glicose, tá? O que indiretamente afeta o nível de insulina. E aí vamos passar para o segundo teste, que a pessoa fez o uso de uma bebida, tá? No caso foi Pepsi Max, que ela utilizou, tá? O Pepsi Zero, né? Perdão. E ela testou glicemia e cetose, tá? E aí o resultado foi bastante interessante, porque a glicemia, como era de se esperar, o impacto foi zero, não mudou nada nos níveis de glicose da pessoa. Só que a cetose da pessoa, que estava no nível basal, que ela monitorou, essa cetose caiu pela metade. Tá? E aí, assim, eu sei que muita gente deve ter ouvido isso falando, nossa, Pepsi Zero tira você da cetose. Primeiro de tudo, eu não falei que tira da cetose. Eu falei que a cetose caiu pela metade. A pessoa não saiu da cetose. Ela tinha um nível, se eu não me engano, de 4 milimol por litro, tal, caiu para 2 e alguma coisa. E essa queda foi mantida durante algumas horas depois da ingestão da Pepsi Zero. Tá? E aí a pessoa começou a florear a respeito dos resultados dela, tal. E duas coisas importantes que eu anotei a respeito disso. Primeiro, você tem esse estudo, esse experimento, assim, não prova muita coisa, porque dentro da Pepsi, só dentro, se você analisar a Pepsi, você tem diversos fatores aí que podem confundir o resultado. Por exemplo, a presença de cafeína, tal, que algumas pessoas, eu pretendo pesquisar mais a respeito, que essa relação foi um pouquinho surpreendente para mim, a respeito de um possível impacto da cafeína nos teus níveis de insulina. Tá? Outro fator de confundimento foi o fato de ser uma bebida carbonada, poderia afetar também, não se sabe dizer. Efeito placebo pode entrar em onda, a pessoa tem uma expectativa e de repente a minha cetose vai cair, coisa do tipo, já afeta alguma coisa psicológica. Isso, o efeito placebo é conhecido. Tá? Você pode tomar uma pílula de farinha acreditando que vai ficar curado de alguma doença e você pode ser curado da doença tomando uma pílula de farinha. Isso pode acontecer, é documentado isso. Tá? E a presença de outros elementos químicos dentro da Pepsi que possam falsear esse resultado. Então, assim, não dá para concluir muita coisa. Tá? E reforçando aqui novamente, não houve quebra da cetose, houve redução do nível de cetose da pessoa. E se você correlacionar, aqui uma observação interessante, se você correlacionar o nível de cetose com velocidade de queima de gordura, tal, imagina você estar num nível ótimo de cetose e esse nível se reduz pela metade, ou seja, a tua velocidade de queima de gordura cai, em tese, e isso se mantém durante algumas horas, e você vai repetindo isso toda vez que você ingere uma bebida adoçada ou coisa do tipo. Então, para a gente já chegar na conclusão desse vídeo aqui, será que vale a pena você ficar ingerindo essas coisas quando os resultados são duvidosos, tá? Quando podem haver impactos na sua saúde que ainda não são elucidados completamente pela ciência, tal? Você pode presumir que existe um lobby fortíssimo, até porque a adoçante dá uma grana absurda para as indústrias que fabricam esses produtos químicos, tal. Então você pode presumir que exista um lobby a respeito disso, inclusive mascarando eventuais consequências disso para a sua saúde, consequências no longo prazo. Quando fica naquela nuvem, naquela nebulosidade ali, pode causar câncer, sempre tem essa hipótese de que adoçante causa câncer. Pode causar câncer, pode não sei o quê, mas não está comprovado, tal. O produto é seguro para venda, não quer dizer que o produto seja seguro. E aí a coisa mais segura a fazer é você não ingerir esse produto. E além disso, aí eu já vou bater naquela tecla que eu bato desde o início da minha carreira médica em relação a emagrecimento, que é o fato do adoçante, ele por outros mecanismos sutis, você pode primeiro gerar comportamentos de compensação, por não estar ingerindo aquelas calorias que o teu organismo acha que você está ingerindo, e segundo, pela influência do gosto doce ali, que isso invariavelmente, pelo menos é a minha experiência, invariavelmente vai levar você a continuar sentindo aquela vontade de comer doce, tal, que é justamente se você está no contexto low carb cetogênico, você quer evitar, tal, ou até para emagrecimento propriamente dito, você quer evitar isso, tá? E aí você mais dia ou menos dia, o teu organismo vai te dar uma rasteira se você ficar tentando sabotar ele com substâncias de efetividade duvidosa. E mais um argumento aqui que eu sempre gosto de citar: não existe estudo comprovando
a efetividade do uso de adoçante em processos de emagrecimento, até por esses motivos que eu acabei de citar. E só para concluir de vez aqui, a coisa mais segura a ser feita por todas essas imprecisões, esse deve ter sido um dos vídeos mais inconclusivos que eu fiz a respeito de tudo que eu falei aqui, mas a conclusão, essa conclusão que eu vou dar agora é absolutamente segura. Você vai ter os melhores efeitos para a sua glicemia, para a sua insulina, para seu emagrecimento, se você não utilizar adoçante. Porque aí é garantido, você não fica nessa aura, nessa zona cinzenta de imprecisões e incertezas que eu demonstrei aqui nesse vídeo. Entendido então, pessoal? Tá dado aí meu recado, então eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar aqui no botão de inscrição. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching pra gente trabalhar junto e pra eu martelar na sua cabeça que adoçante é ruim pra você, seja lá por qual motivo for, tal, o e-mail vai aparecer aqui embaixo agora, é consulta@comeceaemagrecer.com.br. Manda um e-mail pra mim que eu esclareço tudo como funciona, se tem vaga, essas coisas. Se você tem alguma dúvida que você queira ver, que eu faça um vídeo a respeito, ou simplesmente que você queira me perguntar e eu respondo aqui nos comentários mesmo, é só deixar aqui nos comentários embaixo do vídeo e eu vejo você no próximo episódio.